Paz do Senhor, meus irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso tempo de celebração dentro do mês da família. E o nosso tema tem sido famílias que influenciam a sociedade. E para isso, nós estamos estudando o texto de Êxodo capítulo 20, onde nós encontramos os 10 mandamentos. E você pode abrir a sua Bíblia para lá. Nesse texto, nós já descobrimos que os primeiros mandamentos diz respeito ao nosso relacionamento com Deus e os demais, nosso relacionamento com o próximo. Resumindo, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como amamos a nós mesmos, ou como Jesus falou aos seus discípulos, para amarmos ao próximo assim como fomos amados por ele. E hoje nós chegamos no versículo de número 13 do capítulo 20, que contém uma sentença: não matarás. Esse é o texto que nós vamos estudar hoje. E quando a gente olha para esse texto, a gente precisa lembrar que a ideia, quando ele foi dado, o povo havia saído do Egito, estava na região do deserto, lá no Monte Sinai, e era uma população bem grande, talvez aí de 2 a 3 milhões de pessoas que estavam ali, visto que o texto cita para nós que aproximadamente 600 mil homens saíram do Egito. E isso sem contar mulheres e crianças. Então a comunidade que eles estavam vivendo era uma comunidade muito grande. Tanto que quando esse mandamento foi dado, não tinha necessariamente a ver com pena de morte, mas tinha realmente a ver com a ideia de mortes violentas ou assassinato. Por que o Senhor deu esse mandamento? Para que a vida em comunidade pudesse ser bem regrada. Uma vez que, vivendo juntos o tempo todo ali na mesma comunidade, a gente sabe como é viver numa cidade. Você pode se indispor contra alguém, alguém pode se indispor contra você, e a coisa pode chegar ao nível de alguém intentar contra a vida do outro. Várias são as palavras que são usadas para morte aqui no Antigo Testamento, mas a ideia desta palavra é a ideia de uma morte violenta, de um assassinato. Mas quando a gente vai para o Novo Testamento, quando a gente chega lá no capítulo 5 de Mateus, nós vamos encontrar Jesus falando também sobre esse mandamento. Porém, ele amplia um pouco mais. Ele vai falar lá em Mateus capítulo 5, versos 21 e 22, ele vai dizer: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que se irar contra seu irmão será passível de julgamento. Quem o chamar de insensato será réu diante do tribunal, e quem o chamar de tolo será réu do fogo do inferno. Percebe? Aqui, em Mateus capítulo 5, o Senhor amplia. Não é só o ato de ir e desferir um golpe com algum tipo de arma e tirar a vida da pessoa. Mas aqui Jesus está dizendo que o falar, o ofender, machucar a pessoa com palavras é comparado, é como se tivéssemos tirado a vida da pessoa. Então, quando a gente olhar para esse assunto, nós temos que olhar não só para o aspecto da morte física, mas também o que nós falamos e que agride, que machuca e podemos até dizer que mata emocionalmente a pessoa. Mas antes de continuarmos, vamos ao desenho das crianças. Crianças, vocês vão pegar aí a folha e vão fazer o seguinte desenho: 2 crianças, uma de um lado e outra do outro lado, tá bom? Então desenha aí bem bonitinho 2 crianças. Pode colorir as crianças, se quiser colocar alguma coisa a mais aí no desenho, pode colocar. Então 2 crianças. No meio, vocês vão colocar um coração, vão desenhar um coração, só que este coração vai estar partido, tá bom? Esse coração vai estar partido. Um pedacinho do coração para cá, outro pedacinho para lá, e as 2 crianças. Sobre o coração,
vai ter a cruz de Cristo. Qual é a ideia do desenho? A ideia do desenho é que, por conta do pecado que existe no mundo, muitas vezes nós podemos brigar. E vamos acabar brigando. Não podemos no sentido que devemos brigar, mas vamos acabar brigando com alguma pessoa, até mesmo da nossa família. E aí então o coração fica partido, a amizade fica partida. Porém, em Jesus, nós podemos reatar esta amizade e não machucar a outra pessoa, xingando a ela e, pior, às vezes, até machucando a outra pessoa, tá bom? Então o desenho de vocês é esse, uma criança de cada lado, um coração partido no meio e no alto a cruz de Cristo. E enquanto as crianças desenham, nós queremos trazer alguns desafios para as nossas famílias. Como é que nós, como família, podemos cumprir este mandamento de não matar? Que nós já vimos pelo texto de Mateus capítulo 5, que não é só o matar, de desferir um golpe com algum tipo de instrumento, algum tipo de arma e matar fisicamente a pessoa. Mas Jesus entende que esse matar envolve também aquilo que falamos para aquela pessoa por quem nós estamos nutrindo algum tipo de sentimento negativo. Como fazer isso? Como que a nossa família vai ser diferente ou de fazer diferença neste mundo? Primeira coisa que a gente deve ter como família é o desejo de promover a paz, primeiramente em família. A começar da nossa casa, devemos promover a paz. Lembrando alguns textos bíblicos, como por exemplo, Romanos 12, 18, que diz: se possível, no que depender de vós, vivei em paz com todos os homens. Então, aquelas frases que a gente muitas vezes ouve no mundo, eu dou um boi para não entrar numa briga, uma boiada para não sair dela. Então, isso não deve ser algo nosso. Devemos, de repente, até ficar no prejuízo, mas promover a paz. Se depender de você, tenha paz com todos os homens. Então, faça o possível para que essa paz reine na tua casa. E lá na tua casa também, faça o que o apóstolo Paulo disse aos Efésios capítulo 4, versículo 31 e 32. Toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam eliminados do meio de vós, bem como toda a maldade. Pelo contrário, sede bondosos e tende compaixão uns para com os outros, perdoando-vos uns aos outros, assim como Deus vos perdoou em Cristo. Primeiramente, promova a paz a partir da tua casa e nos locais por onde o Senhor te levar. Usando jargões nossos, engula sapo, engula o boi com um chifre, se necessário for, mas procure ter paz com todos os homens. Uma frase de Madre Teresa que me chamou a atenção, a famosa Madre Teresa de Calcutá. Ela disse: quer fazer algo para promover a paz mundial? Vá para casa e ame a sua família. Vá para casa e viva em paz com a sua família. Este é o primeiro desafio para que nós possamos experimentar ou viver este mandamento de não matarás. Porque quando a gente não promove a paz em casa, a gente vai ver coisas terríveis acontecendo. Certo pastor contou que ele havia sido convidado para pregar numa determinada igreja e ele teria que viajar para lá. Porém, antes da viagem, ele teve na sua casa um almoço em família. E ele, por conta da viagem, teve que sair antes que o almoço terminasse. Então, o pessoal estava lá no churrasco, brincando, e ele disse: olha, eu estou indo, despediu-se de todo mundo e foi embora. Porém, quando ele estava praticamente na metade do caminho, ele recebeu uma ligação. E a ligação era de alguém da família dele pedindo para ele retornar. E quando ele retornou, o que havia acontecido é que os dois filhos dele brigaram e um estava lá com o espeto, que coloca a carne lá na churrasqueira,
e ele então agrediu o irmão e acertou o peito, perfurando, indo até o coração, e ele matou o irmão. E esse pastor, ele dá testemunho de como isto, logicamente, afetou a vida dele e de toda a sua família. Mas depois também ele conta como a graça de Deus foi presente. Isto mostra a responsabilidade que nós temos de promover a paz em casa. Procure conversar mais sobre as divergências. Aprenda a contar muito mais do que somente até 10. Aprenda a aceitar orientações, principalmente das Escrituras. Uma das coisas que nós incentivamos os irmãos é fazer o culto doméstico. E é muito bom porque, às vezes, no culto doméstico, dentro daquele período de bate-papo, vai aumentando a liberdade de se conversar. E em aumentando essa liberdade, muita coisa que é divergente, que às vezes não seria tratado, Deus vai dando oportunidade para ser tratado. A família precisa trabalhar para promover a paz em casa, assim como ela também precisa repudiar todo tipo de violência, todo ato de violência. Lá em Gênesis capítulo 37, dos versículos 18 até o 21, vai contar para nós aquele momento em que José, mandado por seu pai, vai ver como estão os seus irmãos. E os seus irmãos, ao verem que José estava vindo, eles dizem assim: ixi, lá vem aquele sonhador. E aí eles começam a conversar e resultado, vamos matar esse sonhador. Mas é legal quando a gente olha para aquele texto, que a gente descobre lá no versículo 21 de Gênesis 37, que Rúben, ao ouvir a conversa dos irmãos, o texto diz que, ouvindo isso, Rúben livrou a José das mãos deles, dos irmãos, dizendo: não vamos tirar-lhe a vida. A postura de Rúben foi: não vamos cometer nenhum tipo de violência. Não vamos fazer nada contra o nosso irmão. Não vamos aprontar nada com ele. Não vamos falar nada contra ele. Não se pode aceitar na família nenhum tipo de violência. Isso acaba sendo de novo um desafio, porque nós temos, por conta do nosso jeitão de ser, por conta do mundo caído que nós vivemos, nós temos os nossos desejos, queremos que as coisas sejam feitas do nosso jeito. E muitas vezes para isso vamos forçar aquela situação, muitas vezes agindo com violência, seja ela física, seja ela em palavras, como o Senhor Jesus disse, xingando, chamando o outro de maneira abrupta, enfim, agindo de uma maneira que não agrada a Deus. Então a família, ela precisa não somente promover a paz, mas repudiar, e na verdade promover a paz envolve repudiar qualquer ato de violência, e isso deve ser ensinado desde pequeno, a todos os nossos pequenos, desde sempre. A família deve agir sempre de maneira cuidadosa, de maneira amorosa, rejeitando e seguindo, quem sabe, o exemplo de Rúben, rejeitando todo tipo de violência. Assim como a família, dentro desse aspecto de não matarás, precisa ter uma atenção ao risco de suicídio em casa, na família. A Bíblia não fala, não cita essa palavra suicídio, mas nós temos exemplos de pessoas que tiraram a própria vida, intentaram contra a própria vida e tiveram sucesso nisso. Você vai se lembrar, por exemplo, que Elias, depois que ele combateu com os profetas de Baal, o que aconteceu? Ele estava tão esgotado que ele vai para o deserto, fica lá debaixo de uma árvore e pede para si a morte. Na nossa família, nós temos que começar a estar atento a pessoas que, por alguma razão, começam a ficar muito cansados, começam a dar sinais de depressão e sinais de que estão desistindo da vida e começam até a pedir a morte. E de repente, a morte não vindo, o que vai acontecer? Ela vai intentar contra a própria vida. Por isso,
A igreja, a família, na verdade, dizendo, ela precisa estar atenta a estes sinais. Sinais de pessoas que podem estar intentando contra o suicídio. Saul foi alguém que teve sucesso. Quando ele estava lá na guerra, ele percebeu que os inimigos estavam ali cercando a ele e ele ficou com um certo medo. 1 Samuel capítulo 31, versículo 4, a gente vai ver que ele ficou um tanto preocupado do seguinte: eles vão chegar aqui, vão me matar e vão zombar de mim. Então o que Saul estava preocupado? Ele estava preocupado com a sua reputação. Ele estava preocupado não só em ser vencido na guerra, mas a reputação dele. Tanto que ele faz o quê? Ele pede para o escudeiro dele matá-lo. Só que o escudeiro não faz isso. Então ele se lança sobre a própria espada. E depois o escudeiro faz o mesmo. Pessoas na nossa família podem vir a passar por alguma situação que elas vão ficar tão envergonhadas e não vão saber lidar com isso, que o resultado poderá ser tirar a própria vida. Mesmo a gente consegue observar lá em Aitofel, também no texto de Samuel, só que agora no segundo livro, no capítulo 17, Aitofel dá um conselho para Absalão, se não me falha a memória, e esse conselho não é aceito. E ao ver que o seu conselho não foi aceito, ele se vê frustrado e não sabe lidar com essa frustração, e ele vai lá e tira a própria vida. Na nossa família, muitos não sabem lidar com a frustração. Muitas pessoas não têm conseguido lidar com isso e, consequentemente, optam por tirar a própria vida. Não matarás não é um mandamento que está ligado diretamente a esta questão, mas envolve a perda da vida. Por isso, a família, além de promover a paz, repudiar atos de violência na família, precisa ter uma atenção muito especial aos seus membros. Por isso, de novo, o tempo de conversa, o tempo de oração juntos, o tempo de leitura da Bíblia vai contribuir bastante para que nós, como família, ajudemos uns aos outros a lidar com as mais diversas questões que nós passamos dia após dia. Outra coisa que é muito importante é nós, como família, tomarmos uma postura em favor da vida. Lutarmos em favor da vida. Quando Moisés nasceu, o texto de Êxodo capítulo 2 vai contar para nós que os seus pais, ao verem que ele era um menino bonito, esconderam ele por 3 meses. Porque a ordem do rei naquela época era mate todos os meninos que nascerem. Mas ele foi escondido. Preservaram a vida dele. E mesmo depois que o colocaram no rio, o colocaram num cesto, a irmã fica de longe observando, até que ele é recolhido pela filha do homem que tinha mandado matar as crianças. E aí então ele é criado por ela, na verdade, pela sua mãe de verdade, porque a mãe dele se torna a ama dele, e ele cresce. Mas uma família que, mesmo com a ordem do rei, matem as crianças, eles obedecem a Deus. E aí sim, preservam a vida. Na nossa casa, nós devemos assumir o compromisso de, como família, rejeitarmos qualquer atitude, qualquer coisa que intente contra a vida. E devemos olhar todas as propostas que têm vindo no mundo atual à luz das Escrituras Sagradas. Aborto, vou olhar o que a Bíblia diz sobre isso, para então definir, tomar um posicionamento. Eutanásia, outro assunto também bastante discutido. À luz da Bíblia, eu vou decidir isso. Pena de morte, à luz da Bíblia, eu vou decidir isso. Como família, precisamos decidir essas coisas, porque o mandamento diz: não matarás. Mas a ideia é que a nossa família, ela possa sempre estar agindo em favor da vida. Outra coisa, a família precisa tomar cuidado com as palavras. E isso voltando ao texto que a gente leu no começo de Mateus, capítulo 5, versos 21 e 22. Aquele que se irar, aquele que chamar o seu irmão de insensato ou de tolo, ele está agindo como se estivesse matando.
matando a outra pessoa. Cuidado com as palavras. Palavras matam o amor. Palavras matam sonhos. Destrói uma autoestima. Palavras faz com que crianças acreditem que são incapazes. Palavras fazem que o desânimo chegue em casa. Palavras machucam, palavras matam. Palavras ferem tanto quanto uma arma bem afiada, uma arma de fogo. Por isso a família precisa ter nos lábios a palavra de Deus. A família precisa se envolver com a palavra de Deus. Essa palavra precisa estar no nosso coração. Por quê? Porque a boca fala daquilo que está cheio o coração. E uma vez que nós na família estamos longe da palavra de Deus, longe da Bíblia, e infelizmente a realidade é que muitas famílias não pegam na Bíblia. Ontem assistimos um filme em família em que a garota foi para a faculdade e o pai, eles eram cristãos, e o pai pega a sua Bíblia, a Bíblia da filha, e coloca uma nota de dinheiro ali dentro da Bíblia. E ela vai, ela fica um tempo lá na faculdade, e quando ela volta um final de semana para casa, ele pega a Bíblia da filha, ele abre a Bíblia e aquela nota de dinheiro está lá, no mesmo lugar que ele havia deixado. Isso para ilustrar que aquela menina, enquanto estava lá na faculdade, ela não tinha lido a Bíblia. E esta é uma realidade de muitos de nós. Não lemos a Bíblia diariamente porque não temos tempo, não conseguimos fazer o culto doméstico porque não temos tempo. E aí quando alguma situação acontece, a gente tem somente palavras daquilo que a gente investe tempo. Redes sociais, programas de TV, séries, conversas com os amigos no trabalho, conversa com os vizinhos, conversa à toa, por aí. Então é isso que eu tenho e é isso que eu solto. E é isso que mata a minha família, mata as pessoas que estão ao meu redor. Por isso nós precisamos ter a palavra de Deus, nós precisamos estar ligado a ela, para que da nossa boca saia palavras que vão abençoar e não matar. Afaste da sua família os sentimentos de raiva. Nós já temos, em outros pontos, mais ou menos citado isso, mas um texto que me chama a atenção é 1 João 3,15. 1 João 3,15 diz: todo o que odeia seu irmão é homicida. Gente, isso aqui para mim é muito forte. Todo que odeia a seu irmão é homicida. Essa expressão, eu odeio fulano, eu odeio meu pai, eu odeio meu marido, eu odeio minha esposa, eu odeio meus filhos, eu odeio minha sogra, eu odeio meu sogro. Você é um homicida. E o texto diz, não matarás. O texto de 1 João 3,15 está ligando esse sentimento à ação de matar. Você é um homicida, você é um assassino. Não necessariamente alguém que vai lá fisicamente e vai matar a pessoa. Mas para Deus, você é um homicida. E hoje nós vivemos numa época em que nós odiamos por um monte de razões. Porque você gosta do lado A da política e eu gosto do lado B, nós nos odiamos. Porque você tem uma opinião sobre a religião, você me odeia e eu te odeio. Este sentimento que nós deixamos crescer é um perigo. Por isso, para que ele não cresça e nos torne homicidas, assassinos, precisamos olhar para Jesus. Jesus nunca odiou a família dele, nem quando a família dele achou que ele era louco. Marcos capítulo 3, verso 21, Marcos 3, 21 diz, quando seus familiares souberam disso, os familiares de Jesus, saíram para impedi-lo, pois diziam, ele está fora de si. Em outras palavras, ele está louco.
Esse menino não está batendo bem, está doidinho. Então a família achou que ele era louco e foi até lá impedi-lo. Jesus jamais odiou a sua família, nem quando eles acharam que ele devia morrer e até armaram meio que um esquema para ver se ele morria. João capítulo 7, versículos 1 e 3. João 7, 1 e 3. Versículo 1 diz assim: depois disso, Jesus começou a andar pela Galileia, pois não queria passar pela Judéia. Por que ele não queria passar pela Judéia? Visto que os judeus procuravam matá-lo. Deu para entender? Ele não queria passar pela Judéia porque os judeus queriam matá-lo. Então ele estava, eu vou preservar a minha vida. Versículo 3 agora. Então seus irmãos lhe disseram: retira-te daqui e vai para onde? Para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazem. Mas espera aí, possivelmente os irmãos sabiam que lá na Judéia o pessoal queria matá-lo. E os irmãos falaram para ele ir para onde? Vai lá para a Judéia, o pessoal precisa saber da tua obra. Gente, a família falou que ele era louco. Os irmãos, que é a família, dando um empurrãozinho para ver se ele ia para um lugar que o matassem. Pelo menos a família não ia passar mais a vergonha de ter um cara dizendo, um cara da sua família, uma pessoa da sua família dizendo que é filho de Deus. Vamos matar esse cara logo, pelo menos ele morre, a gente chora um pouquinho, mas a vergonha acaba. Jesus nunca odiou as pessoas da sua família, mesmo eles agindo dessa forma. E talvez você odeie a sua família ou tenha algum sentimento porque eles te fizeram alguma coisa ou estão fazendo alguma coisa. Olha para o modelo de Jesus. Não foi fácil para Jesus. E ele sabe que não é fácil para você. Mas se ele venceu o mundo, você também vencerá no poder dele. Mas não permita que estes sentimentos estejam aí na tua família, na tua vida. Porque o mandamento é: não matarás. João capítulo 10, versículo 10 é um bom texto para a gente terminar essa nossa reflexão. João 10:10 diz que o ladrão, que é o diabo, que é Satanás, vem somente para roubar, matar e destruir. Mas eu, diz Jesus, vim para que tenham vida e a tenham com plenitude. Se tem alguém que não liga para esse mandamento, não matarás, é Satanás. Satanás, o lema dele é: vou matar. Vou matar, vou roubar, vou destruir, vou exterminar. E é este o propósito que ele tem para cumprir na tua vida. Então Satanás, ele quer acabar com você, quer matar você, e aí ele pode fazer isso de várias formas. Uma delas é colocando sentimentos negativos no teu coração contra outras pessoas. Porque o ódio que a gente nutre contra outra pessoa destrói a nós mesmos. Alguém já disse que odiar alguém é o mesmo que tomar veneno esperando que o outro morra. Então ele está destruindo você, fazendo você odiar, fazendo você estar irado o tempo todo, xingando todo mundo o tempo todo. E você imagina assim: agora eu estou descontando toda a minha raiva. Na verdade, você está se esvaziando de tudo que você... está se esvaziando de si mesmo, né? Você está soltando tanta coisa ruim que você está cada vez pior e não percebe isso. Satanás está aí incentivando e motivando você a ser alguém que vai ser simplesmente como ele. Alguém que gosta de matar, roubar e destruir. Porém, o texto não fala só de Satanás. O texto fala de Jesus, que ele veio para que nós tenhamos vida. Mas eu vim para que tenham vida e tenham essa vida de maneira plena, de maneira abundante. De um lado, Satanás, que quer destruir com a tua vida, quer levá-lo a ser alguém que mata, que rouba, que destrói. Do outro lado, nós temos Jesus, que veio para dar a você vida, para que você, tendo vida nele, seja bênção em outras vidas, a partir da tua família. Aí a grande questão é: quem você vai escolher? E a nossa oração é que você escolha Jesus. Assim como fez Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Escolha Jesus. Escolha Jesus como o Senhor da tua vida. Deixe Ele comandar, se submeta a Ele. Seja alguém dirigido pelo Senhor. Desta maneira,
você e a tua família vão cumprir este mandamento de não matar. Vão amar uns aos outros em casa. E, sendo assim, vão ser uma família que demonstrará este amor em todos os locais, influenciando assim a sociedade, ao invés de ser influenciada por ela. Nós podemos alcançar isto? Sim, e podemos alcançar isto no poder do nosso Deus, que está disponível a todos nós. Basta que nos entreguemos ao Senhor Jesus e o recebamos como Senhor de nossas vidas. Que Deus possa abençoar a tua família, abençoar a tua vida, e queremos agora orar para que o Senhor Deus continue a ministrar na tua vida e na tua família. Senhor Deus e Pai, obrigado por esta noite em que nós temos o privilégio de olhar para a tua palavra e de um mandamento, extrair verdades tão preciosas para as nossas vidas e nossas famílias. Temos a certeza que o Senhor tem disponibilizado a cada família todo o poder para que vivamos o que ouvimos nesta noite. E é por isso que nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, famílias, que Deus abençoe vocês. Todos são convidados a participar do nosso tempo de comunhão pelo grupo do WhatsApp. Crianças, mandem o desenho e tenham todos uma semana abençoada em nome de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe.